Então vamos lá, vamos falar da Bíblia. Numa frase, não ameis o mundo. Esse título acima é um trecho, é um versículo na realidade bíblico, encontrado lá em João capítulo 2, versículo 15. Fora de contexto, nós vamos ver que ele não oferece um entendimento aos ensinamentos de Deus Nosso Senhor. Necessário se faz ver todo o contexto e não apenas esse versículo isolado. Adiante nós veremos esse versículo e o seu contexto. Nós vamos ver lá no capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a obra codificada por Allan Kardec e auxiliado por vários médios e orientado por diversos espíritos benevolentes, nos traz na página 97 o seguinte: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e vos desejais com todas as veras de nossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Nós vamos ver que a infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir. A verdadeira infelicidade desse mundo, a que uma pessoa possa experimentar, é justamente aquelas coisas que praticamente a imensa maioria da população almeja. O prazer sem limites, as agitações sem sentido, a falsa sensação de liberdade para satisfazer todas as vontades e desejos que bem entender, sem se importar com as suas consequências. A busca pelas coisas do mundo, ou seja, mundanas, ela parece atingir a todos, sem nenhum tipo de discriminação. Pessoas ricas ou pobres, instruídas ou que mal sabem escrever o seu nome, raça, cor, credo religioso. Vaidade, busca de adoração por parte dos homens. Jesus já falava dos fariseus e escribas que gostavam de ser saudados em praças públicas e nos lugares aonde chegavam, de sentarem-se nas primeiras filas das sinagogas e nos banquetes. Esse é um exemplo de vaidade e orgulho, que procuram o reconhecimento e a admiração das outras pessoas, ou seja, a vaidade. Aqueles que escolhem o dinheiro como seu ídolo constantemente sofrem somente com o pensamento de que talvez estejam sendo roubados. E isso não aplica-se somente a homens de grandes fortunas, difíceis de serem calculadas. Isto também ocorre àqueles que pouco têm, são ávaros. A avareza, ela não depende da quantidade
de recursos materiais da pessoa. Ela depende da pessoa. A falta de fé em Deus, único e verdadeiro, também é mais comum do que imaginamos, pois a verdadeira fé tem a ver em seguir seus mandamentos e estatutos. Pois se vemos que muitos dizem seguir a Deus, explicar então tantos corações de pedra. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, inicia esse versículo com duas palavras: adúlteros e adúlteras. Geralmente essa palavra adúltero ou adúltera refere-se à traição conjugal entre o casal, com relacionamentos extraconjugais. Porém, a palavra adúltero também vem de adulterar. E é nesse sentido, adulterar quer dizer introduzir alteração em alguma coisa, modificar ou produzir falsificação em especiais documentos, defraudar. Lembramos-nos que no livro do Êxodo, no capítulo 20, de 1 a 17, no que seria o 10º mandamento, diz para não cobiçar os pertences do próximo, inclusive sua esposa. Ora, a cobiça pela esposa do próximo pode levar à infidelidade, e então surge o adultério, que geralmente significa infidelidade conjugal. Sobre os mandamentos deixados por Deus através do seu servo Moisés, também pode ser encontrado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 6 a 21. E no 7º mandamento teríamos: não adulterarás. Num outro sentido dessa palavra, pode ser modificar, alterar, falsificar, defraudar, uma fraude. Percebemos que as pessoas pretendem modificar ou alterar o sentido de documentos, textos escritos, manuscritos para mudar o sentido da verdadeira mensagem, do verdadeiro ensinamento. Os homens modificam as palavras de Deus a seu bel prazer. Já lá no tempo do profeta Jeremias, ele já denunciava os falsos profetas. O homem modifica as palavras de Deus para a sua conformidade, para os seus propósitos pessoais. Nós vivemos no mundo, criamos nossos filhos no mundo, temos nossas atividades cotidianas no mundo, e quando falamos em mundanismo, estamos falando de coisas que desagradam a Deus. A idolatria, a avareza, inveja, orgulho, vaidade, cobiça, falta de fé, falta de temor e tremor de Deus, ganância desmedida e consequente, orgulho, mesquinhez, falta de amor ao próximo, a arrogância, apego desmedido às coisas materiais, aos prazeres sem qualquer tipo de responsabilidade ou um respeito pelo outro. Essas são apenas alguns exemplos. No Antigo Testamento, relata que o mundo estava cheio de violência e de transgressões às leis de Deus. A humanidade estava corrompida pelos seus pecados.
Mas havia um homem chamado Noé, que é descrito como tendo fé, devoto e obediente a Deus. No livro de Gênesis 6, versículo 9, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Relata-se que durante toda a construção da arca, talvez mesmo quando Deus havia dado a ordem, Noé empenhou-se em mostrar a todas aquelas pessoas sobre os seus erros e mostrar que Deus não estava contente com o comportamento da humanidade. Noé tentou transmitir àquelas pessoas a verdade sobre Deus e como a humanidade deveria ter fé e ser temente a Deus. Como já sabemos, os esforços de Noé não surgiu efeito, pois provavelmente o nível de corrupção e de transgressão deveria estar muito enraizado na mentalidade daquele povo. Vamos fazer uma reflexão. Temos um mundo corrompido pelo pecado, mas tem um homem que ficou fiel aos ensinos de Deus. A esse homem foi dada uma tarefa. E mesmo durante essa tarefa, ele teve o empenho de tentar mudar, de ensinar qual era o verdadeiro caminho a ser seguido para ser correto perante Deus. Então vemos um cenário mundano mesmo, mas Noé e a sua família, eles não foram retirados desse contexto cheio de pecados e transgressões para que a tarefa a qual lhe foi confiada por Deus, ou seja, a construção da arca, fosse realizada. A Noé não foi dado ordem de ir para outro lugar afastado, para que tranquilidade e paz para realizar a tarefa. O mesmo deveria ter sido escarnecido e odiado, ou até mesmo hostilizado pelas pessoas. Mas, sendo Noé um homem de fé, devoto e principalmente obediente a Deus, ele seguiu todas as orientações do Senhor. Vamos ver. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis, perdão. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 4. E seguindo, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é
desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Isso está em 1 João, capítulo 2, versículo 12 a 21. Esse deu para nós entendermos um pouquinho. Por isso que a gente não deve ler a Bíblia literalmente, pegar uma frase e achar que aquilo está fora de contexto. Obrigado pelo texto, Evandro. Realmente nós aprendemos muito com esse seu texto. Gratidão, muita paz, muita luz a todos.